Pessoal, boa tarde a todos que estão aqui presentes, os que também estão nos ouvindo pelo canal. Gente nova aí, professor, aluno, Otávio está lá. Seu nome é? Herbert, seja bem-vindo, viu? Uma honra tê-lo aqui. Deixei aí uma lista de presença para os alunos que querem computar horas para o projeto de extensão, né? Então é um curso de extensão agora que está validado pela ProEx e a gente está tratando de ciência e fé. Na aula passada nós conversamos sobre as questões históricas. Depois quem não estava por aí, se quiser pegar lá no canal, chama Trajetória para o Céu. E a gente falou que no começo era muito imerso a ciência com a religião, né? Mais a religião predominando sobre a ciência, tanto é que o valor era dado mais aos dogmas religiosos. Isso era praticamente fundido. A Igreja Católica, por exemplo, ela dava orientações sobre aspectos científicos, jogou muita gente na fogueira, né, se fosse hoje em dia, teria processado o Galilei. Ele próprio teve que depois assinar uma carta, né, dizendo que a Igreja Católica estava certa e que a Terra não orbitava ao redor do Sol, só para vocês terem noção de como que a Igreja dominava isso. Mas o tempo passou e quando a gente chegou na Revolução Francesa, Iluminismo, ou seja, nessa Revolução Industrial, tudo isso historicamente acontecendo, houve uma ruptura. E aí era a ciência que começou a dominar sobre a religião, vamos dizer assim. E nós, dessa era pós-moderna, nós incorporamos isso. A ciência tem os fundamentos e a religião ficou de lado, não é? Mais recentemente, muitos cientistas têm, independente da sua religião, tentado conversar com as pessoas de fé. Então parece que não é nem o que era lá no começo da história, nem o que se tornou depois do século XVI, XVII, ou seja, elas não estão nem fundidas e nem isoladas, mas parece que elas são complementares e isso parece ser bem importante para nós, não é? Lei, teoria e hipótese. Quando você vai fazer um diagrama e começa a questionar, né, e vai respondendo sim ou não, a pergunta inicial lá do fenômeno, o que será que aconteceu? Como que aconteceu? E dependendo dessas suas respostas, usando metodologia científica, você vai parar numa lei, não é? Isaac Newton, por exemplo, com a lei da gravitação universal. Então, isso resumiu que aquela observação que levou às hipóteses e depois à experimentação e os resultados afirmativos chegam numa equação matemática que é fundamentada como lei. Agora, nem sempre é assim. Às vezes nós temos uma teoria. E é legal que a teoria ela pode ser testável, mas ela também deve ser falseável. Diferente da hipótese, né? Que a hipótese ela não pode ser falseada. E o que você vem aí? Com teorias. Teoria da evolução, nós conhecemos assim. Mas será que ela é mesmo uma teoria ou será que ela é uma hipótese? Nesse contrassenso, surge o design inteligente. Eu coloquei esse slide aqui de maneira proposital, porque a sociedade civil nem sempre consegue compreender a sociedade científica. Então, cria alguns conceitos que, por vezes, são errôneos, tá? Por exemplo, a obra inaugural, vou chamar da teoria da evolução ou do darwinismo. O que Darwin fez? Darwin, ele queria ser teólogo, pastor da igreja anglicana, depois ele foi para a medicina. Depois ele viu que não era isso a praia dele, então ele entrou no navio, deu uma volta onde era possível aí na Terra, e muito observador, ele foi e disse que o resultado da vida que nós temos hoje, ou por exemplo, do ser humano, seria como se fossem eventos aleatórios, lentos, sucessivos, não propositais. E aí nós teríamos a evolução, através principalmente de seleção natural e mutação.
mas ele nunca explicou nada sobre a origem das espécies. Porém, o livro dele leva esse nome, A Origem das Espécies. Então, o pessoal já fala assim, né? Bom, como explicar a origem? Isso é uma preocupação, né? De algumas pessoas, não todas, mas a gente normalmente deseja compreender de onde nós viemos, qual que é a nossa origem, quem nós somos e para onde nós vamos, não é? Já que a vida é finita. Em contrapartida, surge essa teoria, que também vou deixar para vocês classificarem se também como a evolução é uma hipótese ou é uma teoria. Então, o Charles Taxon publicou em 84, muito depois, né, porque Darwin foi em 1859, O Mistério da Origem da Vida. Então, segundo ele, a mesma inteligência que criou a vida pode gerar espécies e mecanismos complexos. Então, aqui existe uma mistura que assume uma inteligência, tá? O design, ele não preocupa com a origem dessa mente inteligente. Né? Se nós pegarmos aqui, se tiver cristãos aqui, os cristãos vão dizer assim, é Jesus. Se tiver judeus, vão dizer assim, é o Deus Jeová. Se tiver agnósticos, vão dizer uma força maior, não é? A natureza dessa mente não é descrita na teoria do design inteligente, tá? Mas o design inteligente assume que teve uma mente projetista, criadora, que, através de engenharia muito sofisticada, projetou todas as coisas com propósito, com finalidade, com intenção. Então, vocês percebem que elas acabam chocando, né? Já o Darwin não. O Darwin é seleção natural e mutação. Não consigo evidência, vou jogar para o tempo. Então é um longo tempo, certo? Só que Darwin não falou da origem, como eu já falei há pouco, mas o pessoal sempre associa a teoria da evolução ou hipótese como se a vida tivesse surgido espontaneamente a partir de mistura de elementos químicos primordiais. Então, não é evolução. Quem fez isso foi Stanley Miller. Ele deu uma descarga elétrica em alguns gases iniciais, faltava um aminoácido à base de enxofre, depois ele inseriu H2S e tal. A Unicamp, por exemplo, faz esse experimento hoje, produz 85% de alcatrão. O próprio Stanley Miller foi e depois disse no auditório para 10 mil pessoas que é impossível a vida ter uma origem química. Eu vou tratar disso aqui como químico quando nós estivermos falando de proteínas, porque eu vou falar da síntese de proteínas e nós somos formados por uma grande quantidade de proteínas, então, só para vocês verem o problema disso aqui, tá? Agora já o design inteligente, uma mente inteligente projetou e fez surgir todas as formas de vidas no nosso planeta. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. É uma sociedade, tá, brasileira do design inteligente. Eu pedi a inteligência artificial para fazer um conceito para mim do que ela entende, né, de inteligência artificial. Então ela colocou que a TDI, ou Teoria do Design Inteligente, propõe que certas características do universo e da vida são melhor explicadas por uma causa inteligente e não por processos aleatórios como a seleção natural, ou seja, como é a proposta de Darwin. Os defensores dessa teoria afirmam que a complexidade biológica e a precisão das leis físicas evidenciam um design proposital. Tá? Tem o site, depois vocês podem entrar lá. É uma teoria relativamente nova. Tá, o primeiro evento que fizeram disso aqui, já que estavam cansados um pouco da falta de assertividade na teoria da evolução, foi em 1993, nos Estados Unidos. E eles chegaram lá à conclusão que uma causa conhecida, necessária, suficiente, testável e falseável do universo da vida é a ação, então, de uma mente
inteligente. Eu sei que é um assunto complicado, e polêmico, mas vale a pena a gente discutir sobre essas questões. O pessoal que fundou essa sociedade mundial sofreu muitas retaliações da academia e da ciência como um todo, tá? Mas eles estão persistindo de tal maneira que esse aqui chega a ser, nos dias atuais, um dos assuntos mais procurados na internet, só para vocês terem ideia. Tá? No Brasil, os defensores começaram a ir para podcast, os canais deles já estão batendo 2 milhões de pessoas. Isso aqui está tipo meio esquentado, tá? Essa discussão está meio esquentada recentemente. E se você quiser tornar um membro, não é? O compromisso lá é defender a ciência a partir da interpretação de dados. O pessoal que é da área contrária, senão isso aí é religião, nós não vamos misturar com ciência. Mas o pessoal analisa e interpreta dados, tá? O pessoal do design inteligente. E tem alguns fundamentos, tá? E nessas áreas fundamentais, eu, por exemplo, fui num congresso que teve no Rio de Janeiro, em Copacabana, tinha lá biólogos, bioquímicos, químicos, físicos, cosmólogos, paleontólogos, arqueólogos e muitas pessoas da área da saúde, médicos, dentistas, pessoal falando. E os fundamentos, por que eles entendem que a causa inteligente é mais plausível. Agora, é óbvio, qual que é o problema? O problema é o naturalismo filosófico. O próprio Darwin, que originou isso tudo, ele era muito cristão, como a maioria dos cientistas passados eram cristãos. Porém, a teoria que ele criou tem implicações. Não precisa mais invocar uma mente inteligente ou Deus para que as coisas aconteçam. Tudo pode ser espontâneo. Então, quem não acredita em Deus também pega essa implicação, certo? Mas e aí, quem acredita em Deus também vai querer investigar quem é essa causa primária, quem é essa mente inteligente. Então acaba que nós vamos para áreas como filosofia, teologia, ciências sociais, direito. Tinha uma palestra brilhante nesse evento de um advogado fazendo o papel de acusação e defesa dessas duas teorias, tá? Beleza. Tem restrição? Não tem restrição. Tem anuidade? Também não tem, tá? E a membrancia dessa liga ou dessa sociedade deseja que os recursos que são investidos pelo governo sejam aplicados num debate livre de ideias, de maneira que a gente não pode ter preconceito, tá? Sobre a discussão desse assunto. Então, de fato, nós somos financiados e nós precisamos devolver para a sociedade o que nós estamos investigando sem viés, certo? E hoje, né, é muito difícil hoje você ser uma pessoa imparcial. Normalmente você tem um viés. Meu nome é Luciano Pereira Rodrigues, aí você coloca lá as suas áreas de formação, né? Eu coloquei lá que eu tenho um mestrado em nanotecnologia, eu fiz um doutorado em eletroquímica orgânica e trabalho com biosensores, dentre outras coisas. Você faz uma biografia que eles aprovam, né? Verificam os dados e tal, e depois você já está membro aí, participando aí, juntamente com esse pessoal e tendo acesso a algumas de suas publicações, tá? Então, o que é o design inteligente? Tem uma causa inteligente. Se você olhar um relógio, por exemplo, tá? É fácil construir um relógio? Nem aqueles medievais lá não são, né? Aqueles que usavam a sombra. Tem uma matemática, por mais simples que seja envolvida. E esses relógios hoje, né, que nós utilizamos e tal, um relojoeiro ou um design inteligente é a melhor explicação para a existência do relógio, porque eles fazem um paralelo. Então, tem uma minúcia de peças no relógio. Eu vou deixar essas minúcias de peças espalhadas aqui dentro dessa sala e vamos deixar correr o tempo. Paralelamente, a teoria da evolução fala que num determinado tempo, bilhões e bilhões de anos, você vai ter um relógio funcionando, tá? Mas é basicamente isso? É muito parecido com isso,
tá? O que Darwin tentou dizer. Mas o design fala não existe um relojoeiro. Isso é melhor entendido, ou seja, essa consequência, o relógio, é melhor entendido por uma causa inteligente do que por um processo. Ah, bateu um vento, a temperatura aumentou, não sei, sei lá, passou um animal, encostou numa peça, conectou com a outra, tá? Agora, a metodologia científica, ela é invocada nesse estudo de design inteligente. Então, ela fundamenta em 4 pilares. Tem uma complexidade mínima que não pode ser reduzida. Então, é a complexidade redutível. O universo tem um ajuste fino. A informação abstrata e funcional na vida. E tem a anteevidência. Tá? Então, a proposta é que a cada dia que a ciência descobre mais evidências, você percebe que uma mente, segundo o pessoal que defende a teoria, está por trás disso. Então eu coloquei a data lá, Darwin, 1859. O Darwin tinha um microscópio que eu tenho lá na minha sala de brinquedo, que eu comprei para os meus filhos. A ampliação que ele tinha na época. Ele achava que a célula era uma gelatina. Tinha uma membrana e uma espécie de material gelatinoso lá dentro. Tá, mas espera aí, gente, nós estamos em 2024. A ciência evoluiu muito, não é? Nós não estamos num momento de boom tecnológico, de boom científico. Talvez seja exponencial como está sendo a população da Terra aumentando, não é? Todo dia você vê um artigo. Você é de qual área, Herbert? Engenheiro de Minas. Sai ou não sai? É só na química que todo dia saem uns 15, 20 artigos? Por área? Não, é em todas as áreas, não é? Então, olha o que ele disse. Uma frase sincera, tá? Se puder ser demonstrada a existência de um órgão ou uma estrutura complexa que não tenha sido formado por modificações numerosas, sucessivas e leves, ou seja, lentas, minha teoria ficará de toda esfacelada, ou seja, arruinada. Agora, veja bem, você acha que pode... Vamos pegar aqui o ser humano, nós, com a nossa complexidade, e vamos pegar lá um ser unicelular, sei lá, da vida, ou uma amebinha. Numerosos, sucessivos e leves processos levarão uma ameba a se transformar em um ser humano. Qual caminho? Milhões de caminhos. Então, qual que era o problema aqui do pessoal da ciência? Não, você está dizendo que especifica o caminho. Aí o cara vai e falava, não, é por esse caminho. Aí o outro contestava. Tem a tese, tem a antitese. Pá, o cara batia. Não, então é por outro caminho. Pá. Então, o que Darwin fez, a obra dele não é falseável. Porque ele não demonstrou evidências de como isso acontecia. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente fala que não é uma teoria, é uma hipótese. Mas, como a sociedade historicamente se distanciou de Deus, então acabou que por uma implicação, ela virou mais lei do que lei da gravidade. Então ela é a teoria. Tá? É indeterminada, infinitos caminhos. Daí um bioquímico chamado Michael Behe, eu falei, não, eu vou colocar o coração para Darwin. O coração, né, ele, de baixo para cima, ele não pode ser construído por nenhum caminho evolutivo. Então ficava essa discussão. O evolucionista falava é caminho, quem não concordava, pá, contestava. Até que ele pegou e escreveu sobre o coração. É um bioquímico norte-americano. Então, assim, ou o coração existe pronto de uma vez, ou você não consegue montar ele sem ele ter uma função. Então ele tem que ter uma complexidade mínima para ser um coração. Eu não quero nem entrar no cérebro, que é bem mais complexo, tá? O Michael Behe começou a falar com isso aqui. E
bateu o primeiro pilar chamado complexidade irredutível. Então, é um bioquímico muito famoso nos Estados Unidos. Quando ele começou a colocar as ideias dele lá, o próprio Instituto de Bioquímica dele, da Universidade de Leiden, falou assim, não, nós não compactuamos com a ideia dele. Porém, se você pegar a história científica dele, a contribuição bioquímica, você vai ficar espantado. Então, o pessoal, conviver com ele, tá? Mas, veja bem, isso provavelmente é uma cabine de avião. Tem tecnologia e ciência ali? Tem inteligência por trás? Uma briga até hoje, né? Se foi o Santos Dumont brasileiro ou os americanos, tá uma confusão, mas aonde que nós chegamos com esse meio de transporte, meio de guerra, não é? Coisa fantástica. Eu queria uma imagem mais detalhada do relógio, mas só por aqui você pode perceber, né, que é uma tornearia mecânica muito fina, muito ajustável, uma coisa muito complicada de se fazer. Como ele é bioquímico, aí ele foi para o flagelo bacteriano, que movimenta as bactérias. Ele pegou e falou assim, puxa vida, nenhum motor desenvolvido pelo homem supera esse motor. A níveis de rotação por minuto, ré, sexta marcha, é uma coisa assim impressionante, é um complexo proteico que não pode ser explicado por evolução. Ou ele está assim pronto desta maneira, desde que, por exemplo, bactéria é bactéria, ou então isso aqui jamais evoluiria. E ele vai então argumentando bombas de sódio, ou de hidrogênio, né, de prótons. Ele vai explicando isso detalhadamente, são inúmeras particularidades. Se você remover a mais insignificante dela, que para você possa ser insignificante para tudo. Ou seja, ou está lá desde o início, ou não está. E para explicar de maneira analógica, porque para entrar nisso aqui tem que entrar em muita bioquímica, ele colocou a ratoeira. Olha só, a ratoeira ela tem 5... Rossini gosta disso aí, né, Rossini? A base, tá aqui a travinha, onde está a isca, o queijo. O ratinho vem, morde, solta a trave. O martelo vai e bate em cima da cabeça do rato, nessa barra de retenção. Puf! Então, isso aqui tem 5 partes que tem que ser montadas consecutivamente. Se eu jogar as 5 partes da ratoeira aqui, você acredita que por processos aleatórios, não guiados, não propositais, você vai ter uma ratoeira um dia? Não é? Quando eu estou usando a palavra acredita, porque quando você fala de uma hipótese, você pode acreditar ou não, porque ela não pode ser testável e não pode ser falseável, tá? Então ficou conhecido como a ratoeira de Birre. Ele começou a confrontar Darwin, mas lógico, né? Recentemente, então com muito mais ciência e muito mais tecnologia. E a conclusão é que uma mente inteligente que transcende todas as forças, gravidade, força eletromagnética, força forte do núcleo, força fraca, nada disso poderia explicar uma inteligência na simples montagem de uma ratoeira, quanto mais de um flagelo bacteriano, tá? Porque a gente pensa assim, o homem está construindo coisas fantásticas, só que quando você olha para você mesmo, você fica surpreendido com a sua anatomia, com a sua fisiologia, com a sua complexidade. Então a vida é algo muito complexo para surgir sem propósito, aleatório, do nada. Aí o Gonzalez, tá? Ele é físico e astrônomo pela Universidade do Arizona, e também estudou na Universidade de Washington em 1993. E como ele trabalha com essa parte de cosmologia, ele começou a estudar as constantes que existem no universo para que a Terra existe em forma de um planeta habitável, para que se tenha vida. Eu não sei se vocês sabem, mas tinha um cara chamado Carl Sagan, que ele falou assim, que só na Via Láctea tinha 100 milhões de civilizações. A NASA pegou e começou a jogar dinheiro dos pagadores de impostos americanos para procurar sinais inteligíveis na Via Láctea e no universo inteiro.
e até hoje não encontrou nada. Tá? Então, só tem vida na Terra. E só o ser humano tem a capacidade de criar, de pensar, de raciocinar. Isso nos coloca numa condição muito diferente no universo. Até, se você conseguir fazer essa reflexão, você vai perceber que você não é um animal racional, você excede isso. Você tem uma importância, você tem um significado. Tá? Muito importante. Então, aqui está o sistema solar, né, que está na Via Láctea, fazendo parte de todo esse universo. E uma ele publicou um livro, tá? Por exemplo, a lei da gravitação universal. O que essa lei fala? O senhor Ricardo não gosta de química, mas gosta de física. Então, qual a força de atração entre dois corpos? Ela é diretamente proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da sua distância. Ele colocou lá a Terra, a Lua, um astronauta a certa distância e tal. Só que tem o G na fórmula. O que é o G? É a constante, não é? Olha lá, 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado vezes quilograma a menos 2. Altera a 10ª casa dessa constante depois da vírgula. Sabe o que acontece? Simplesmente o universo arde em colapso. Desfaz. Ué, quem ajustou isso da maneira tão fina assim para que isso sustentasse a vida? Não é só uma, são 26 constantes universais, massas de subpartículas. Tudo tem que ser muito perfeito e muito ajustado. Senão, entra tudo em colapso. O pessoal gosta de fazer analogia, né? Então, não sei se vocês lembram desses rádios antigos, né? Então hoje acha só em museu. Na minha casa, né, quando eu era criança, meu pai tinha um que era do meu avô, ele está cheio de botões de sintonização. Então, você tem que pegar para o universo, para a Terra e para a vida, pensar que tem 26 botões desse e que eles foram se autoajustando finamente. Eu não sei se vocês já manipularam isso, mas era muito difícil, né? Hoje você pode ir lá no carro, ele corre, né? A central de multimídia vai lá, acha, você salva, beleza. Mas você tinha que ficar, né? Às vezes tinha que levar para outro lugar. Chovesse assim, você ficava sem ouvir um jogo de futebol. Então, qual que é a chance de você ajustar esses 26 botões finamente como essas 26 constantes universais? Aí nós vamos para a estatística. A estatística, para que isso aconteça, esgota os recursos probabilísticos do universo. Entende? Então como que eu refuto isso? Que uma mente inteligente ajustou finamente as condições. Não existe um universo, existem os multiversos. O que são os multiversos? São universos que estão lá pelejando por se ajustar para um dia virar um universo habitável. Tá? Segundo as pessoas que acreditam na espontaneidade disso, nós ganhamos na loteria das loterias. E a vida é um acaso porque tivemos muita sorte. Quem jogou na Mega Sena já aqui? Deixa eu ver. Há muito tempo atrás eu joguei. Você viu lá atrás do bilhete? Para você acertar os 6 números, a sua chance é 1 em 53 milhões de chances. Gente, eu estou falando que vocês esgotam os recursos probabilísticos do universo para ajustar uma constante. São 26. Os TDIstas, né, como eles se intitulam, a mente inteligente que transcende as forças naturais, tem que existir para efetuar uma ação tão fina. Informação abstrata funcional. Bom, o Dembitz, vocês já viram aqueles programas televisivos que no início era de canal fechado, chamado Discovery?
Esse cara é o cara fundador do Instituto Discover, tá? Ele é um notável matemático e filósofo. E ele começou a trabalhar com a informação, que é uma coisa que hoje o pessoal da programação faz muito, não é? O pessoal da tecnologia da informação, um dos mercados de trabalho que mais abre é tecnologia de informação, não é? O mercado não consegue produzir profissionais para serem absorvidos pelas empresas. Sempre falta, tá? E falta muito, 50 mil, 100 mil por ano. Por quê? Porque existe muita informação que foi decodificada, tá? Mas, olha só, no DNA tem informação? Olha assim, o que é o DNA? O DNA é uma dupla hélice, não é? Que contém algumas bases purínicas e pirinínicas. Por exemplo, no DNA tem adenina, guanina, citosina e timina. No RNA não tem timina, mas tem uracila. Tem um grupo fosfato também, são sustentadas através de interações do tipo ligação de hidrogênio. E essa fitinha que está lá no núcleo da célula, se você espichar ela, dá 2,10 metros de altura. Tá? Só isso seria surpreendente, mas é mais surpreendente do que isso. Por quê? Porque ela codifica a produção de proteínas. Então tem 3 bilhões de pares de bases que codificam a produção de mais de 5 milhões de proteínas. Tudo isso numa máquina exaustivamente rápida, chamada célula, né? Que de gelatina não tem nada. É uma das coisas mais sofisticadas que você pode encontrar dentro da biologia. Célula é um conjunto de nanomáquinas interligadas com funções específicas em nanoescala que é surpreendente, tá? Só que o código que está lá são 4 bases nitrogenadas, só que elas são codificadas 3x3, então é um sistema 4x3. Segundo o pessoal da área, que não é a minha área, é o sistema mais otimizado que existe, tá? Esse sistema 4x3. Então, veja bem, ó, que genial. Você tem, não é só um nível de informação, você tem pelo menos 8 níveis de informação no DNA. Então, você tem o overlap genético, você tem o splicing alternativo. O que significa isso? Que essa informação no DNA está zipada, encriptada, tá? E no caso do splicing alternativo, você vai ler lá, amarelo. Bom, você tem esse sentido aqui em amar, ar, elo. O overlap genético, como se você fosse começar a fazer a leitura, tá? Não é só tipo da direita para a esquerda, também pode ser da esquerda para a direita. Está tudo codificado, zipado, encriptado. Você pode pegar a primeira letra e ler um todo, você vai ter, por exemplo, um poema. Se você começar a partir da segunda letra, você vai ter um outro poema. Se você começar a partir da terceira, você tem 3 poemas numa informação, num texto só. Então é uma coisa assim, fora de série. Então começou com o Dempsey e agora está com o Steve Meyer, tá? Que é um PhD em Filosofia e Ciência da Universidade de Cambridge. E a informação não tem nada a ver com lei natural. Então, assim, como que eu vou criar um código? Você imagina a gravidade criando um código? Imagina o eletromagnetismo, né, que a gente tem dificuldade de aprender aquilo, né? Até hoje eu lembro lá, corrente, campo, não é? Você imagina aquilo criando um código? A força nuclear forte que deixa os prótons e os nêutrons bem coesos dentro do núcleo atômico, as forças fracas, poderiam criar algum código? Não. Quem cria código, gente? Mente inteligente. Qual que vocês usam? É um código ASCII, tem lá o cara lá inventou um código importante, de vez em quando até hoje usa, né? Tanta tecnologia, mas o código Morse, né? Do Samuel Morse, são pessoas, e pessoas são inteligentes, né? Então, você admitir que o DNA foi criado de uma maneira aleatória, desproposital,
por um produto da evolução, por processos sucessivos, lentos, enfim. Basicamente, você vai ter que entender que o nada é inteligente. E o nada é inteligente? Ou nada é nada? Complicado, né? Então, a informação abstrata funcional, uma mente inteligente, porque a informação não é código, tem que existir para criar isso, tá? Francis Crick, 1953, fez a cristalografia do DNA e ganhou o Nobel. A estrutura tridimensional do DNA que nós temos hoje saiu desse gênio. Quando ele teve acesso a essas informações que eu estou passando para vocês hoje, ele pegou e desacreditou da evolução. Mas ele também não acreditou numa mente inteligente que estava controlando todo o universo. Sabe o que ele disse? Que foi um extraterrestre responsável pela vida na Terra. Uma teoria chamada panspermia. Porque ele sofria a pressão, né? Do pessoal, não. Tem outras civilizações. Até brinquei na aula passada aí que o ET, né, diz que apareceu em Varginha. Eu já passei por lá e conversando com o pessoal, ninguém viu esse ET. Mas o pessoal até hoje está gastando dinheiro procurando vida inteligente em outro local. Mas até o momento, de tudo que se sabe, só existe na Terra. Então a Terra passa de deixar de ser um planeta singular, como eles diziam lá, um pontinho esquecido no macro-universo, para ser um planeta especial, para ser algo que foi projetado com amor, para ser algo que foi projetado por um ser inteligente que tinha o propósito de colocar a vida na Terra, tá? Beleza. Agora tem uma outra situação. A anteevidência. No Brasil, tem esse professor que trabalhou muito tempo na Unicamp, eu falei dele aqui na aula passada, ele chama Marcus Eberle. O pessoal não gostava muito dele, assim, porque ele era tipo meio falador dentro do Instituto de Química, acreditava que a evolução poderia encaixar com a Bíblia, e como ele é da primeira igreja batista de Campinas, ele, logo que entrou na academia, o pessoal começou a dar umas risadas dele e tal, falou assim, você acredita que a jumenta falou com o Balaão, né? Eu, puxa vida, você vai ser um cientista e tal, não é? Acredita que Josué orou e o sol parou, né? Porque tem aquela questão lá, né? Hoje a gente sabe, né? Se você acreditar nisso, não foi o sol que parou, né? Porque o sol está parado, é a estrela de maior gravidade. Então, na verdade, para Josué vencer aquela batalha ali, a Terra parou o movimento lá, né? A Terra tem translação e tem rotação. Foi a Terra que parou durante quase um dia inteiro. Aí os caras começaram a zoar ele e tal. Aí ele falou, não, vou me adequar nesse negócio aqui. Eu vou acreditar na evolução, mas também acreditar na criação. Então, Deus fez as coisas e depois ele guia a evolução. Chama evoteísmo. Porque tem um físico muito famoso no Brasil, chamado Adalto Lourenço, que estudava demais a Bíblia, e ele até trabalhava num laboratório nos Estados Unidos, e começou a ler a literatura do Adalto Lourenço e falou que nada, a Bíblia é literal. Gênesis não é poesia, não é alegoria, o dilúvio aconteceu, foi ciência, o dilúvio científico. Porque ou eu vou acreditar nisso, porque a Bíblia diz que Deus é santo. Eu prefiro acreditar no santo que é Deus do que no santo da evolução. E o cara fez uma ruptura muito violenta dentro do Instituto de Química e começou a dizer que a Bíblia era literal. Ele começou a sofrer uma enorme perseguição dentro da Unicamp. Porém, ele publicou mais ou menos 1.200 artigos, principalmente na área de espectrometria de massa. Ele tem mais de 25 mil citações. O fator H dele é para cima aí de 50. Aí o pessoal, tipo assim, tinha meio que engolir ele porque ele era um dos maiores
produtores de ciência. Não é do Instituto de Química, é da Unicamp. Ele tem vários prêmios internacionais na espectrometria de massas. Que é a mesma coisa que eu conversei com um professor lá nesse congresso que era da UFMG. Eu cheguei para ele e falei, ô professor, e aí, você está onde? Ah, estou lá no Instituto de Química da UFMG. Eu falei assim, e aí, o senhor vai falar aí sobre essa fantástica hemoglobina lá? O senhor fala lá abertamente? Ele falou, não, cara, você está doido. Se eu falar isso lá abertamente, eles vão me expulsar, vão me perseguir. Se quer saber de uma coisa, eu já estou quase aposentando, eu não quero confusão. Eu falei assim, mas eles sabem que você concilia fé e ciência? Ele falou assim, eles sabem, mas eles me toleram porque eu sou um dos que mais produzem lá. Entende como que isso é complicado? Então, ele foi, e simplesmente o quarto pilar, tá? Da teoria do design inteligente é a anteevidência. E tipo, quando a gente vai produzir alguma coisa, né? Os carros primeiros, quem consegue lembrar aí? Não foi o Ford 29 ou já tinha antes? Como é que você... A manivela, não é? Puxa, olha os carros que nós temos hoje, né? Eu não vou nem fazer propaganda do Elon Musk, não. Mas e o carro, é seguro? Muita gente morre, não é? De acidente rodoviário. O engenheiro foi e criou o quê? Minha mente fugiu, me ajudei. Airbag. No Brasil, acho que 2013, 2014, o pessoal teve que ser obrigado a colocar pelo menos os frontais, né? Hoje os carros têm tudo, nas laterais e tal. Acho que o meu tem 6, tem carro que tem 8. Beleza, para quê? Para evitar acidente. Estatística, 30% de acidente fatal são evitados com isso. Foi um melhoramento? Foi. Uma evolução por uma mente criativa? Sim. Engenharia? Beleza, dá um sensor lá, em menos de 1 segundo, o nitreto de sódio produz sódio metálico e nitrogênio, o sódio metálico encontra o nitrato de potássio, você tem mais nitrogênio. Você tem 78 litros de nitrogênio em menos de 1 segundo dentro dessa bolsa. Puf! Bacana. Mas e na vida? Quem gosta de embriologia? A Bíblia fala assim, né? Que é impossível explicar os ossos formados dentro do ventre de uma mulher. O salmista falou isso. Mas e aí, o óvulo e o espermatozoide? Uma relação sexual são 200 milhões de espermatozoides. Se eu tirar dessa escala e trazer para a escala humana, é como se eu, Luciano, tivesse que nadar 6 quilômetros, virando para a direita, virando para a esquerda, a corrida da vida, né? Acho que tem até uma palestra. Mas e quantos chegam lá no óvulo? Quantos vocês acham? Ajuda aí. Paulo 1? Não, cara. Você ainda está fazendo engenharia. Você vai ver que engenharia não faz assim. Chega um monte. Por quê? 2 mais 2 para o engenheiro é quanto, Rossini? Tinha um político aí que falava que era bem mais, né? Mas o engenheiro é 7. Tipo assim, eu tenho que ter uma reserva, né? Um completor, tem que sobrar. De 200 milhões chega 200 no óvulo. A escala é 1 para 1 milhão? Me ajuda aí na matemática. É isso mesmo? Saiu 200 milhões, chegou 200. É 1 para 1 milhão, 1 para 10 a sexta. Beleza. Mas o professor estava falando. A hora que o primeiro penetra, ou seja, rompe a casca e ocorre a fecundação, tem um metabolismo violento que ocorre, uma nuvem de cálcio. Vocês sabem que cálcio é duro. Para evitar a polispermia, porque a polispermia pode levar à morte. Então, peraí, quem criou a mente inteligente que fez isso aqui, pensou nos problemas que poderiam ter dado, ou poderão acontecer.
e de antemão já providenciou uma saída. Isso chama antividência. Tá? Não é o mesmo conceito. Porque aqui você tinha que ter pensado no airbag antes de construir o carro. E o airbag é uma coisa recente, até, não é? De engenharia. Mas aqui não. O Birri brinca muito com a ratoeira. Não sei quem gosta de rato, mas o único rato que eu gostei foi aquele lá do Ratatouille. Aquele lá eu achei o máximo, aquele filme. Não sei se vocês já viram. O rato cozinheiro, né? Mas o ratinho, para ir lá na ratoeira, ele vai pegar o queijinho e vai morrer, porque é o instinto dele que vai valer, certo? Mas para um animal que não tem capacidade intelectual, ele teria que prever o instinto dele e colocar um capacete. Aí eu vou entrar na ratoeira com um capacetezinho. Aí não vou me machucar a hora que a trave bater. Bom, eles não conseguem fazer isso, né? É uma ironia. Mas quem criou a vida, a natureza e o universo está repleto de antividência, tá? Então, até uma coisa extraordinária. Em Gênesis fala que deixa o homem e seu pai e sua mãe, une a sua mulher e serão uma só carne. Qual a ideia estatística que dá disso aí? Um homem para uma mulher. E aí, tem mais mulher no mundo ou homem? Loren dormiu. Tá chato essa palestra, né, Loren? Mais mulher ou homem no mundo, Loren? Tá vendo? Deus providenciou o sono, ó, sabendo que você ia acordar às 5 horas da manhã e já estaria cansado e que tem aula. Qual professor? Ricardo ou Herbert à tarde? Ai! Então vamos acelerar. O que vocês acham? Mais mulher ou homem no mundo? Mais mulher? O IBGE no Brasil falou, né? Nasce 106 homens para 100 mulheres. Mas o homem é muito diferente da mulher. Ai, ai, ai. Tocar num ponto polêmico, mas não é disso que nós vamos tratar aqui. Só que o homem, quando vê uma situação de medo, o que ele faz? Só uma família dentro de casa. Daí chega um assaltante. O que o homem faz? A mulher pega os filhos e protege. E depois tenta defender. Você está vendo que o comportamento é diferente até em relação à produção de adrenalina? O homem é o quê? Aventureiro. Mas assim, não vamos entrar nesses detalhes, né? Ô Pedro, você é firmeza, certo? Olha aí. Se precisar defender, você vai defender? Mas assim, ó, a mulher, se ela estiver fora do homem, ela também tem o seu instinto de defesa. Tem um menino que caiu um bebê na boca de um jacaré, no Central Park. A mãe foi e tirou o menino de dentro da boca do jacaré. Ela teve uma explosão de glicogênio lá, muita energia, ela tirou. Sim, mas via de regra, quem faz isso? É o homem. Você já viu uma mulher andando com um caderno na escola, quando ela tropeça e cai, ela protege o caderno. Isso aí já é instinto materno. Tá? Já o homem gosta de pular de paraquedas, fazer rapel, motocross. O que eu estou falando para vocês? O homem morre mais do que a mulher. Isso é estatística. Mas qual que é a idade aonde o número, né, normalizando, aonde que o número de homens e mulheres seria o mesmo? Entre os 20 e 25 anos. Então, assim, quem está preocupado aí com casamento e tal, entre os 20 e 25 anos tem uma pessoa esperando por você, né? Mas alguns são fora da curva, né, professor Ricardo? Também tem lá, né? Como diz a Bíblia lá, uma varoa, né, esperando. Rossini já achou e já tem 4 filhos, né, Rossini? Aí, ó. Tá certo. Dá-lhe fecundação, hein, Rossini?
Você não casou entre os 20 e 25 anos, não? Não, então você está na curva. A linha cruza exatamente entre 20 e 25 anos, que é a idade... que a proporção dos gêmeos é essa aí. Tá vendo? Eu sempre brinco com os meus alunos, porque eles falam assim, mas o homem pode destruir a Terra. Né? Eu estou ministrando uma matéria que chama Ecologia e Meio Ambiente pela segunda vez. Aí quando a gente vai estudar isso aqui lá, eu falo assim, nossa, mas será que quem projetou permitiria isso? Você fala, mas e se eu jogar bombas atômicas no mundo inteiro? Eu não vou destruir, tal. Mas será que o controle é do homem ou é da mente inteligente? Esse aqui é o ponto, né? Uma discussão que teve muito é a camada, né? Que na verdade tem uma concentração de ozônio muito grande na estratosfera. Aqui a gente não pode respirar, porque ele é biocida, mas lá em cima ele filtra parte dos raios UVB e todo o raio UVC. Mas por alguns líquidos refrigerantes de geladeiras e tal, os CFCs atuaram lá em algumas reações radicalares e isso diminuiu a concentração e começou a ter um risco real de passar a metade do VB até o VC, ou seja, o DNA absorve entre 260 e 280 nanômetros, então dá mutação, né? E depois eu vou falar sobre isso, mas a maioria, 99,9% das mutações são deletérias, elas estragam, não melhoram, mas isso eu vou falar na palestra 6. Agora, se acabasse, a Terra estava realmente perdida? Na atmosfera tem quem? Oxigênio. E quando o oxigênio recebe o UVB e o UVC, ele vira ozônio. Antividência? A mente inteligente que transcende as forças naturais para propor isso, tá? Quem pensou, pensou em tudo. Livros, para vocês tomarem essa decisão. Se é a hipótese da evolução, né? Ou a hipótese da teoria do design inteligente? Quem está mais para a teoria? A evolução ou o design inteligente? É isso que você vai ter que responder no fritar dos ovos, tá? A teoria do design inteligente pode ser falseada. É só você mostrar que não precisa ter uma complexidade mínima para que aquilo esteja função, você destrói um pilar da teoria do design inteligente. Então, você consegue falsear, mas a teoria da evolução você não consegue falsear. Mas aí você vai falar, mas você está me induzindo. Não quero te induzir, quero que você estude. Eu comprei esse livro, tem 2 anos, chama Fomos Planejados, livro de mais de 400 páginas. Só que o pessoal é muito bem-humorado, então você está lendo assim, e de repente você vê uma caricatura e você fala, isso aqui é uma zoeira, né? O Marcus Eberlin também escreveu Antevidência, ele saiu como Foresight nos Estados Unidos, colocou na Amazon. Em poucos dias ele bateu o recorde dos 10 livros mais vendidos na Amazon, tá? Antevidência. Ele brinca lá que superou o Paulo Coelho, né? Não viu nenhum brasileiro lá, só ele estava lá, né, naquele período. O Michael Behe escreveu A Caixa Preta de Darwin, né? A caixa preta do avião, né, que revela o segredo do desastre. Assim, qual que é o desastre da teoria de Darwin? Né? Ele publicou em inglês, tem uma versão em português, se vocês quiserem ler sobre isso. O Philip Johnson colocou Darwin no banco dos réus, um pessoal da área do direito, dessa área mais de humanas, enfim, sociologia, filosofia, fez o julgamento de Darwin, pegando todas as proposições da teoria da evolução e alguns fazendo papel de advogado de acusação, outros de defesa, e o juiz, no final, bate o martelo e condenou o Darwin. Coitado do Darwin. O Guilhermo, o privilégio do planeta, tá? Fala sobre ajuste fino. Vocês podem ver como essas 26 constantes são ajustadas, mas não são só as constantes. Na verdade, para que exista o universo, a Terra e a vida, tem mais de 1000 condições muito específicas, tá? O Behe brinca que a vida é coisa de profissional, tá? Não é de amador.
Mas eu não vou decidir para você. Você decide. Lembra desse programa, Lauren? Você decide. Design inteligente ou evolução? Quem está com a razão? Muito obrigado, abro para perguntas.